Hora ela está incorporada, hora ela não está. Como ela coloca a ordem na casa, assim, não, agora não vou incorporar. Nós temos que termos disciplina. Disciplina é você colocar, agora não é hora, agora não é momento, você vai esperar. Se você sentir que a situação ela está tomando uma proporção que você não consegue controlar, você leva o seu pensamento a Deus, eleva, faz uma prece, uma rogativa ao grande mestre, abra o seu trabalho, chama toda a sua equipe espiritual e abra a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. E coloca aquele espírito ali por um determinado período, até você ter condições de auxiliar. Porque, às vezes, nós estamos viajando, nós estamos dirigindo, nós estamos fazendo alguma coisa que nós não temos condições de parar para socorrer esses espíritos. Então, é necessário que a gente se discipline e discipline também os espíritos. Porque a incorporação é o médio que disciplina, é o médio que dá ordem. Não é qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar, que os espíritos vêm e se aproximam de nós e querem se comunicar ou querem nos subjugar, nos fascinar. Então, nós temos que termos esse controle da nossa mediunidade. É um controle, porque quando nós não temos, nós passamos vergonha, a nossa família passa vergonha, então a gente tem um descontrole total. Deu para entender? Deu sim, deu sim. Se de repente eu sentisse lá energia e falar, não, não quero, falar não mesmo com vigor, isso já é um bloqueio. Mas o espírito, ele vai aproveitar aquele momento em que você perder o seu controle, você está num padrão vibratório e você perde abaixo o seu padrão vibratório, o que vai acontecer? Os espíritos vão se aproximar e ali ele vai tentar se comunicar. Então, nós temos que termos essa disciplina. Não é hora. Minha equipe espiritual, meu protetor, por favor, toma controle. Não deixa esse espírito. Segura ele, leva ele para a bacia. É essa forma. Porque se você começar a passar a mão e ceder, a qualquer momento, os espíritos se aproximarão de você e vão fazer o trabalho. O controle mesmo é muito, muito importante. Então, por isso que o médium ele não pode ficar assim, a Deus dará. Não, ele tem que estar sempre ciente de que pode, a qualquer momento, os espíritos se aproximarem, porque nós temos o nosso padrão vibratório que não é 100%. A nossa vibração, aconteceu qualquer coisa, nós caímos o nosso padrão vibratório e entramos na faixa vibratória desses espíritos. E quando os espíritos querem realmente, através da indisciplina, nos causar algum dano, eles vão nos prejudicar, eles vão nos tentar. A disciplina é tudo. Beleza. Obrigada. Pergunta, Elaine. Eli, sobre as telas eletromagnéticas que nós passamos nas janelas, portas ao redor do nosso lar, e aí eu também peço para as falanges da Polícia Civil, Militar, Exército, enfim, fazer guarda. Eu peço sempre que fiquem 24 horas do dia. Eu preciso pedir todos os dias isso e preciso, com a minha equipe de trabalho, passar as telas todos os dias ou não? Nós temos que entender o seguinte, que essas telas, elas são criadas, nós a criamos, e nós temos que mantê-la. Então, é como se a gente tivesse todos os dias mantendo ela para que elas fiquem ali e não sejam desmanchadas. Então, quando a gente começa a fazer, nós temos que fazer sempre,
todos os dias. Então, você vai imantando, vai colocando as telas eletromagnéticas nas janelas, nas portas, em toda a sua propriedade. Você vai envolvendo ela com aquela energia, que é o seu ectoplasma. É doação sua. Porque quando nosso padrão vibratório cai, e nós não temos o controle, deixamos que esse descontrole comece a passar do limite, as telas começam também a se desfazer, porque é sobre o nosso padrão vibratório que elas permanecem ali naquela condição. E os benfeitores espirituais, através do nosso controle, através do nosso padrão vibratório, eles vão imantando toda a nossa propriedade, tudo aquilo. Por isso que é importante, e nós sempre temos colocado que o médium tem que orar. Ele tem que pedir a proteção dele, a proteção do lar dele, a proteção dos filhos, a proteção do seu trabalho, da sua loja, do seu escritório, aonde você trabalha, para que aquilo fique imantado. É a sua vontade, é o seu desejo, é a sua vibração, ou seja, você doa esse fluido aos espíritos para que eles possam fazer essa imantação. Por isso, a necessidade de nós sabermos nos controlarmos, nós nos disciplinarmos para que o padrão vibratório possa estar numa condição estável, para que não haja invasão. Porque quando há invasão, por quê? Porque o padrão vibratório caiu. Ou seja, nosso ou de alguém que esteja dentro do nosso lar. E eu entendi. Eu faço isso, é porque eu estava fazendo todos os dias. Estava, não, eu faço todos os dias de manhã. Ontem eu acabei de fazer de manhã, passaram algumas horas e vieram pessoas que eu não estava esperando, mas eu não fiquei me sentindo mal, nada disso. E aí eu fiquei na dúvida se eu deveria abrir as bacias para limpar minha casa de novo, ou se as telas teriam feito o efeito de segurar qualquer coisa, porque a energia de dentro de casa permaneceu a mesma, harmônica. Não Mas houve... a energia dentro de casa permaneceu harmônica. Tudo bem, mas a energia das pessoas, o fluido que eles trazem, que eles envolvem a sua casa, pelo desejo de olhar aquilo que você tem, de desejar aquilo que você tem. Então, quando nós recebemos visita, se sabemos que vamos receber, já temos que nos prepararmos. Temos que nos prepararmos. Não tem como a gente não se preparar para receber visita, seja para uma festa, seja para um aniversário, seja para um casamento, seja final de ano, que agora todos nós vamos receber ou vamos visitar alguém, nós temos que nos prepararmos. E na medida em que essas pessoas ali adentram, elas, através do padrão vibratório delas, elas vão sujando o nosso lar, vão adentrando com ela espíritos da mesma condição delas. Então, nós temos que auxiliar esses espíritos, já deixarmos, abrirmos a bacia, esse grande laboratório do espaço, a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral, e saiu, começa a recolher esses espíritos, para que eles ali não permaneçam, para trazer a discórdia, o desentendimento, para causar danos ao seu lar. Por isso a importância de nós nos prepararmos. Entendi. E no caso, quando é de surpresa, como eu relatei que aconteceu, eu deveria, então, ter aberto assim que eles saíram. Sim, fazer a limpeza da sua casa. Hoje eu entendo essa limpeza. Quando eu adentrei, quando eu comecei na doutrina espírita, eu participei de uma casa espírita lá em São Bernardo do Campo, no Rio de Ramos, que era o Centro Espírita Obreiros do Senhor,
E uma companheira contava um caso, ela contava um caso e a gente achava até engraçado, porque ela e o marido dela eram dirigentes da Casa Espírita de alguns dos trabalhos. E ela falava assim para nós, do grupo de estudo: olha, quando eu recebo visita na minha casa, e essa visita vai embora, e ela falava assim, eu e o fulano, agimos dessa forma, balançamos a todas as cortinas e falamos, vai, 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 a sua mãe está indo embora, o seu pai está indo embora, a sua companheira está indo embora, vai, aquele que você não veio com ela, vai embora, e eles mandavam. E hoje, a gente para e observa, fazer isso vai resolver o problema? Está dentro da nossa casa, então vamos eliminar, porque o que tem que ir com o outro, vai. Mas o que quer ficar, que está sentindo o padrão vibratório da nossa casa e quer ficar ali, aqui está tão bom, por que eu vou lá na outra que tem muito barulho, muito isso, muito aquilo? Então, nós temos que socorrer, nós temos que fazer a higienização da nossa casa, limpando ela, deixando organizada. Como vamos receber pessoas, fazemos também imantarmos a nossa casa numa bolha fluídica, como se a gente estivesse dentro de um grande laboratório e tivesse que passar por aqueles corredores de desintoxicação, de tudo aquilo que a gente vê em filmes. Uhum. Então, a gente faz a mesma coisa para que, quando a pessoa adentrar, os espíritos já sejam barrados na nossa casa, no adentrar da nossa casa. A gente já coloca todas aquelas telas protetoras lá no portão, ou já começamos desde a calçada da frente. Já coloca telas ali para que, ao pisar ali, a pessoa já comece a sentir toda a irradiação dos protetores, fazendo já a limpeza desde a calçada. E na hora que ele adentra no portão, uma outra proteção. Até a entrada da sua sala, da sua casa, para dentro, você já faz toda aquela higienização. E faz, imanta. Imanta, e põe. Eu, como diz Araci, eu chamo todo mundo, e a minha equipe é militar. Eu adoro os militares. Eu adoro o exército. Então, eu coloco um pelotão de choque aqui na minha casa. Eu coloco os meus africanos, os índios, para proteger o meu lar, os guardiões para proteger toda a minha casa, toda a minha rua. Então, isso que nós temos que fazer. É muito importante esse trabalho de socorro nosso e para com as entidades. Porque, na medida em que elas vão adentrando, sendo barradas, eu já preparei e já dei ordem à minha equipe de trabalho para recolher todos dentro da consolação, se são doentes, se são meio perdidos, dentro da regeneração, da redenção ou da lama astral. E isso eu posso fazer com a minha equipe de trabalho. Está errado? Porque Não. eu chamo por eles, eu não preciso chamar o meu anjo guardião para esse auxílio. Mas você tem que fazer a prece, pedir ao seu anjo guardião, sim. Deus, Jesus, Maria Santíssima, seu anjo guardião, os espíritos trabalhadores que trabalham com você, todos têm que vir. Porque eu começo exatamente assim, eu começo pedindo a permissão para Deus, primeiro. Sim, Deus nessa escala que você disse, nessa escala que você colocou, sim. É isso que eu faço. E aí eu vou com a minha equipe colocando as telas onde eu preciso, e são muitas telas até chegar aqui na entrada da minha... Ótimo. E você mora num local grande ou num sítio, numa fazenda, você tem que fazer isso. Você tem que fazer essa proteção. Você tem que fazer a proteção no seu escritório, na sua fábrica, que é sua, que pertence a você, na sua loja, aonde você trabalha. Porque, às vezes, elas adentram a nossa loja e elas vêm ali, mas trazem espíritos.
E quando nós colocamos aquelas barreiras, eles não adentram. E se eles adentrarem, você os recolhe simultaneamente, porque você ordena, você dá uma ordem. Eu rogo às minhas equipes espirituais que os espíritos que adentrarem a este local sejam recolhidos simultaneamente para dentro das bacias. Ah, tá. Eu posso fazer isso todos os dias? Pode, pode. Você faz de manhã e faz à tarde. Só que tem que chegar um certo momento, você tem que recolher todos aqueles espíritos que ali estão. É importante o recolhimento. Não adianta a gente só encher e não recolher. Entendi. Fazer a higienização de todos os espíritos que ali estão, limpá-los, higienizá-los, desmaterializar todas aquelas irradiações, todas as vontades, todos os desejos, trazer os fluidos curadores, refazer os perispíritos, trazer a água, deixar os espíritos, porque na medida em que você vai fazendo o trabalho, você vai sentindo quando vem as águas, vai lavando, vai higienizando, vai balsamizando, vai trazendo a paz, a alegria, vai trazendo a bondade de Deus, o amor, tudo. Tudo de bom que você deseja. Você sente que o padrão, aquele padrão denso do princípio, vai abaixando, vai diminuindo, vai acalmando, vai serenizando. E aí, o que você faz? Chama a sua equipe, chama as equipes socorristas e encaminha as colônias espirituais. Sem esse trabalho, você vai chegar a um certo momento, a sua bacia vai estar lotada. E você vai ter muito maior desgaste fluídico. Porque na medida em que nós vamos recolhendo e vamos limpando e vamos higienizando e vamos amparando todos esses espíritos, o que vai acontecer? Nós vamos doar o nosso fluido vital, as nossas energias vitais. Os espíritos, como Aracy sempre coloca, os espíritos nada fazem sem o nosso fluido, eles precisam do nosso fluido. Ah, mas eu estou socorrendo espíritos desencarnados. Mas esses espíritos que estão sendo auxiliados, que estão sendo socorridos, eles ainda estão muito vinculados ao plano terreno. Eles são espíritos ainda grosseiros. O perispírito deles, para ser limpo, eles precisam do nosso fluido vital, da nossa energia que está mais próxima a ele, com o nosso fluido vital, com a nossa energia. Por isso, o preparo nosso, nós buscamos no universo, buscamos todo esse hálito divino, do fluido cósmico universal, desse grande laboratório do espaço. Buscamos a energia solar, do vento solar, as energias lunares, as energias cósmicas. Buscamos a energia do grande mestre Jesus. Chamamos todos os espíritos trabalhadores do Cristo. Chamamos os consoladores. Chamamos Maria. Quando eu digo chamamos, porque nós evocamos Maria, evocamos todos os seus guardiões, chamamos todos os anjos, os arcanjos, chamamos a nossa equipe de trabalho, o nosso anjo guardião, ou seja, nós não vamos de peito para auxiliar esses espíritos, nós vamos sim socorrê-los com essa equipe que está à nossa volta. Por isso que a gente tem que se preparar. Não é, eu vou rezar e começa agora e... Não, o preparo, você tem que fazer todo esse preparo para imantar, para que o seu padrão vibratório saia desse plano terreno, passe da estratosfera da Terra e busque os espíritos superiores. Porque senão nós ficamos nesse padrão denso, que está aqui à nossa volta. Isso nós temos que fazer
para socorrer os espíritos que adentram a nossa casa, que batem nos nossos parentes, nossos familiares, que vêm aqui para trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, aqueles que vêm como visita, que permanecem, às vezes, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias dentro da nossa casa, e traz um transtorno muito grande. E assim, nós temos que nos prepararmos também para quando visitarmos alguém. Porque da mesma forma que outros trazem para o nosso lar, nós podemos levar ao lar daqueles que nós estamos visitando. Então, nós temos que nos prepararmos. Primeiramente, vamos passar uns dias na casa de alguém, vamos passar o Natal, o dia de ano, vamos passar 1 semana ou 2 dias. Nós temos que nos prepararmos. Ao sairmos de casa, esse preparo é importante. Eu vou viajar, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião. Não importa. Primeiro você protege o seu lar, protege tudo, deixa tudo protegido, chama a tua equipe para que ela vá com você. E que não leve nada, mas nem 1 milésimo de vibração ruim para a família que você for visitar. Muito importante. Porque às vezes a gente vai e leva tudo. Se a gente tem um problema em casa, a gente leva o problema e leva todos os outros problemáticos espirituais que estão conosco. Nós levamos todos aqueles espíritos bravos, cansados, oprimidos, revoltados, depressivos, todos os nossos problemas familiares, todos os nossos problemas financeiros, nós levamos para as pessoas. Chegamos dentro do lar do nosso ente querido, daquele a quem nós estamos visitando, e ali despejamos. E quando a gente despeja, o que a gente está despejando? É a nossa vibração, o nosso pensamento. Pensamento é tudo, é vibração. Você pensou, você já criou. Você lembrou de uma cena desastrosa, aquele seu pensamento foi até lá e você trouxe aquela vibração má. Você trouxe a discórdia, você trouxe o desentendimento, você trouxe as irradiações, você trouxe a raiva do outro. E por isso que nós temos que nos prepararmos. Nós, médiuns, temos que nos prepararmos. Nós, espíritas, temos que nos prepararmos para isso. Não adianta a gente ir deixar aquele balde ou aquele caminhão de sujeira na casa do outro. Então, pense bem. Se prepare. Se prepare. Abra a consolação, abra a regeneração, a redenção, a lama astral, e coloque e vai colocando. E dá uma ordem para a tua equipe. Eu não quero levar um problema para aquela família. Para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pai, para a minha mãe, para aquele que eu amo, eu não vou levar nenhum problema. Que todos os meus pensamentos, que tudo aquilo que eu passar, eu quero que vai sendo simultaneamente recolhidos dentro da consolação, da regeneração, da redenção e da lama astral. E lá você ora, anda, vai a um local tranquilo, sereno, e recolhe todos. Faça o seu trabalho. Mas não permita que a sua vibração contamine aonde você está visitando. Como você não permite que alguém adentre a sua casa e contamine a sua casa. Porque a família sai, o parente sai, e o problema fica ali dentro da sua casa. Aí você começa a passar mal, seu marido começa a passar mal, seus filhos começam a passar mal. De um momento para o outro, parece que a casa virou de perna para cima. E isso nós temos que tomarmos toda a atenção. Ficarmos atentos. Eu preciso ficar atenta 24 horas? Infelizmente precisa. Ficamos? Não.
por isso que nós sofremos. Exatamente. Correto? É isso que a gente tem que entender. Neuza, pergunte. Obrigada, Eli. Nada, minha querida. Eli, eu queria entender mais sobre ectoplasma. Ele seria um fluido? É um fluido. Ah, é um fluido. O ectoplasma, igual, nós temos o nosso sangue, né? Nós temos o sangue que vitaliza todo o nosso organismo. Mas o sangue também é composto de um plasma, de energia. Mas para a vitalidade deste corpo de carne e o corpo perispiritual, existe essa energia vital que dá vida. Porque quando o nosso corpo perder a vida, a vitalidade, esse fluido vital, ele vai permanecer no nosso perispírito. Então, o ectoplasma nada mais é do que o fluido vital, um fluido que nós recebemos do Criador. Essa energia maior que o Criador. Os móveis que nós temos dentro da nossa casa são fluidos o quê? Condensados. O nosso corpo físico é um fluido condensado. Na medida em que ele perder a vitalidade, ele vai se desfazer e voltar à atmosfera. Mas a energia vital que o espírito traz, ele vai permanecer com o perispírito. E quando nós doamos essa energia vitalizadora, a mãe, principalmente, ela tem um poder vitalizador, um poder de cura, porque quando o filho dela precisa de auxílio, ela doa essa energia. Ela doa. Porque o amor dela ultrapassa o limite, ela doa. O médium curador, aquele que tem uma potência maior de fluidos vitais, de ectoplasma, ele pode curar. Mas ele cura de que forma? Ele retira aquele espírito que está ali doente, naquela situação, e vitaliza o corpo daquela pessoa. Então, percebe-se que o médium curador, ele faz dois trabalhos. Além de recolher aquele espírito, e ele tem que trabalhar, refazer aquele espírito. Porque se ele não fizer, futuramente ele ficará doente. E ele doa o fluido vital dele, o ectoplasma dele, para curar aquela pessoa, se assim ela tiver merecimento. Tudo é por merecimento. Se eu tenho um problema e tenho merecimento de ser curada, eu vou ser curada. Mas se eu tenho a prova e a expiação de passar por aquele problema, eu vou passar nessa encarnação. Então, nós temos que termos essa visão. Eu vou doar. Mas você tem que saber doar, buscar a energia para doar. Porque se você... eu vou trabalhar sozinha. Por que quando a gente fala que alguém precisa de ajuda e pede ajuda para você, você tem que chegar para os seus protetores e perguntar para ele, eu posso ajudar? Se ele falar sim, você vai receber todo o amparo deles. Então, você vai poder doar e você vai ter o suporte da equipe espiritual. Quando você não tem essa autorização e você entra de peito. É como se você entrasse para uma guerra sozinha. Então, todo o fluido que você doar vai ser simplesmente seu, você não vai ter a ajuda. Entendeu, Neuza? Entendi, Eli. Muito obrigada. Quer fazer mais alguma pergunta? Não. Era só isso sobre ectoplasma que eu queria entender. É essa energia vital que nós todos temos. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fala, Elaine.
Eu só queria colocar, o ectoplasma, ele fica no interior das nossas células, né, do nosso organismo. Ele nos envolve, né? Ele nos envolve. Ele mantém todas as nossas células, todos os nossos órgãos. Nós respiramos esse ectoplasma que está envolto no ar, essa energia maior. Nós estamos, assim, envoltos nessa energia. Quando sabemos trabalhar com ela, fica mais fácil, mais tranquilo, mais sereno. Tudo é o ectoplasma. Faltou essa energia vital, faltou esse fluido vital, nós adoecemos. Se qualquer órgão nosso perder essa vitalidade, nós podemos morrer. É um gerador de energia, né? E se esse gerador de energia não estiver sendo movimentado pela nossa vontade, pelos nossos desejos bons, de nós estarmos sempre assim, canalizando essas energias de cura, os nossos pensamentos. O nosso pensamento, ele é essa força geradora de energia. É ele que nos mantém. E a gente tem visto em todas as aulas a necessidade de nós sabermos nos controlarmos mentalmente, sabemos o que pensamos, quando pensamos, porque tudo o que pensamos, nós criamos. Pensamos coisas boas, criamos coisas boas. Nos estudos, fica muito claro isso, e Emmanuel e André Luiz diz o tempo todo sobre o pensamento. Tudo é o nosso pensamento. Você pensou, já criou, já emanou fluidos à sua volta. É, assim, impressionante. Nós não temos essa consciência, né? Que o pensamento move tudo, tudo. O nosso pensamento, ele é tão gerador de energias, que a gente pensa assim, eu pensei no fulano, aí eu não gosto dele. E emite uma vibração ruim. Esse fluido que nós geramos, nós nos envolvemos nele. Porque nós somos uma máquina geradora de energia. E se a minha máquina geradora de energia gira e forma pensamentos ruins, fluidos ruins, eu estou me envolvendo em fluidos ruins. Mesmo que depois eu canalize essa minha energia para outro. Eu já me contaminei. Eu já estou doente. Por isso, a necessidade nossa de sabermos o que pensamos. Se pensamos coisas erradas, vamos desmaterializar, desintegrar. Se sofremos no passado, quando era criança, ou na adolescência, ou na vida adulta, tivemos problemas e aquilo volta na nossa cabeça, a raiva, o ódio, o desamor, os traumas, nós temos que começar a tirar tudo isso de dentro de nós, porque está envolto em nós. Está gerando uma energia imensa na nossa volta. E isso nos causa dor, nos causa depressão, nos causa ansiedade, nos provoca uma situação em que nós também assimilamos espíritos na mesma condição. Na mesma condição. Se eu estou brava, se eu estou sentindo raiva e ódio, eu estou atraindo espíritos nesta condição. Então, nós temos que pararmos e começar a trabalhar em nós. Suzana, pode perguntar. Por favor, tenho a seguinte dúvida, assim. Eu gostaria de uma dica para conseguir compreender um pouco, diferenciar, por exemplo, o meu ego ou um pensamento negativo meu de uma questão que, por exemplo, pode ser um obsessor. Se tem alguma dica, assim, porque, por exemplo, tem muita gente que fala de arrepio,
de uma sensação, uma dor na nuca. No meu caso, eu não sinto nada assim fisicamente, é mais uma questão mental. E às vezes eu fico pensando, nossa, será que esse é um pensamento meu, uma coisa do meu ego, ou será que é um obsessor? Por exemplo, do nada você, tipo, eu sou feia, eu sou chata. Como que eu sei que se isso vem de mim ou de uma questão obsessiva? Primeira coisa, você se conhece. Ah, eu tô na busca. Não, você se conhece. Você sabe o que você pensa. Certo. Você sabe o que você pensa. Mas quando vem pensamentos que adentram a nossa mente, e aí começa a haver um questionamento sem uma posição certa. Eu estou feliz, estou feliz. E de um momento para outro parece que eu estou depressiva, eu estou triste, eu estou cansada, Quer dizer, não é o que eu penso diariamente. Essa posição que nós temos que tomar cuidado. Porque tudo aquilo que, às vezes, nós fazemos sempre, nos conhecemos, a gente tem um trabalho, a gente está tranquila, a gente está serena, a gente tem as dificuldades, tal. Mas quando vem questionamentos abusivos, que querem nos depreciar, que querem nos humilhar, que querem nos subjugar, que querem nos atrair para algumas situações, nós já temos que dar a nossa anteninha e dizer, opa, para, essa não sou eu. Eu não falo assim, eu não ajo dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Vou recolher esses espíritos. Eu não sei ainda se sou eu ou se é ele. Não importa. Recolhe. Abra o seu trabalho. Senta. Eleva o seu pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima. Chame toda a sua equipe de trabalho. Abra a consolação, a regeneração e a redenção e a lama astral. E socorre. Mas eu estou em dúvida. Põe você dentro também da lama astral e pede para toda a tua equipe espiritual retirar os tristes, os cansados, os duvidosos, esses que estão te influenciando. Trabalhe em você e trabalhe no outro. Trabalhe em você e trabalhe nos espíritos que estão ali te insuflando, te estimulando a você errar, a fazer as coisas erradas. É essa a atenção que nós devemos ter. Nós ainda somos assim preguiçosas. Vou deixar para depois. Isso não é nada. Eu deito e começo... eu estava morrendo de sono. Deitei e começo a pensar. E começo a visualizar algumas coisas. Eu falo, para. Isso não é da minha mente? Isso eu não tenho. Por que eu estou pensando isso agora? Eu vim dormir, eu vim deitar, eu vim descansar. Eu estou fazendo uma atividade. Não é do meu pensamento. Então, nós nos conhecemos. Isso é muito importante. Tudo bem? Obrigada, ficou claro. Muito obrigada. Qualquer dúvida, marque no caderninho, põe um caderninho aí, escreva aquilo que você... eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. Na próxima aula, nesses 30 minutos de aula, você pode perguntar para mim ou para si. Vamos unir os nossos pensamentos. Neste momento, Deus Todo-Poderoso, aqui nos encontramos, nos reunimos em seu nome e suplicamos as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua consolação, Senhor. Sabemos das nossas imperfeições e sabemos também que vivermos na lamentação, Senhor, não vai nos modificar. Por isso nós pedimos a coragem, a sabedoria, o entendimento, a razão. Nos auxilie, Senhor, a ter o discernimento necessário dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, do que ocorre à nossa volta. E nos ajude, Senhor, a nos libertarmos
Abençoe neste momento as nossas preces. Abençoe o nosso lar. Os envolva com a sua luz misericordiosa e curativa. Permita que os bons espíritos estejam conosco. Mestre Jesus, irmão maior, derrame suas bênçãos sobre nós. Rogamos a Maria de Nazaré, aos codificadores da doutrina, que possam, em nome de Deus, nos envolver, nos amparar, toda a nossa equipe espiritual de trabalho. Em nome de Deus, nós evocamos a nossa equipe espiritual de trabalho. Evocamos os guardiões, os instrutores, os socorristas, os protetores, os guias, os espíritos que manipulam os fluidos. Nós pedimos a caridade desses nossos irmãos, que venham nos assistir, nos amparar, e que nós possamos, Senhor, abrir os espaços de socorro, os espaços da consolação, da regeneração, da redenção, que possamos buscar as energias da natureza, os fluidos do planeta, buscar no fluido cósmico universal todos os recursos fluídicos que necessitamos, buscar nas energias do fogo, da eletricidade, dos ventos, da água, dos minerais, das rochas, os fluidos que precisamos para higienizar, e possamos adentrar ao espaço da consolação, adentrar e trazer conosco todos os espíritos doloridos, cansados, adoentados, que se sentem enfraquecidos, que choram, que pedem por misericórdia, que pedem perdão, que estão tão cansados, tão doloridos, Senhor, esgotados. Nós pedimos a consolação, que eles sejam envolvidos nos fluidos, socorro, dissolvendo e limpando todos os miasmas doentios, as dores, o cansaço, o medo, o desespero, que possamos ajudar os nossos irmãos, que as nossas equipes médicas, socorristas, enfermeiros, técnicos, benfeitores, nossos amigos, pretos velhos, índios, caboclos, espíritos que trabalham com as ervas curativas, com o fluido das plantas, para curar, para auxiliar o nosso irmão sofredor, para nos envolvermos nestes fluidos higienizadores. Pedimos, Pai, por esses espíritos irritados, nervosos, agitados, todos esses irmãos mais rebeldes e endurecidos, que possamos ir levando para os espaços da regeneração, da redenção, espíritos orgulhosos, egoístas, agressivos, violentos, espíritos que nos perseguem, espíritos que não querem a nossa prece, não aceita a nossa prece, não aceita, Senhor, a sua existência, não aceita, Senhor, que é o Espírito em aperfeiçoamento. Nós rogamos, espíritos bons, espíritos sábios, prudentes, benevolentes, socorra em nome do Senhor. Pedimos às nossas equipes, de todos esses pretos velhos, índios, soldados, guerreiros, para ir arrebanhando este povo desordeiro, agressivo, que tumultua o nosso lar, que tumultua o nosso trabalho material, que desorganiza o nosso corpo físico com o seu fluido agressivo, com o seu fluido vingativo, que ele seja neste momento amparado, Senhor, que possamos ir dissolvendo toda essa irradiação
de veneno, de doença, de ódio, de raiva, dissolvendo estes miasmas doentios da maldade, de todo desequilíbrio, os fluidos da mentira, da falsidade, da irritação, do nervosismo, do orgulho, do egoísmo. Vamos dissolvendo, desimpregnando e banhando os nossos irmãos. Que o fogo queime essas impurezas, queime o fluido sujo, o fluido rebelde, o fluido agressivo, o fluido que tumultua o nosso lar, o fluido que tumultua e desequilibra o nosso corpo, o nosso perispírito, a nossa vida e a vida desses irmãos, Senhor. Que eles despertem, sejam envolvidos nos fluidos de arrependimento profundo e despertem para a espiritualidade, despertem para a sua imortalidade, despertem para as leis divinas, despertem para o código de leis morais. Misericórdia, Senhor. Nós te rogamos misericórdia. Que as falanges do bem e da paz, as falanges consoladoras, os espíritos trabalhadores, possam ir envolvendo e tocando cada coração, tocando as mentes, limpando os olhos, ouvidos, a garganta, limpando o peito, retirando o peso das costas sobrecarregadas, banhando os nossos irmãos, dissolvendo, dizimantando toda esta fúria, que sejam tocados pelos fluidos de arrependimento, pelos fluidos de misericórdia e de compaixão, que eles aceitem o socorro, aceitem o auxílio, as falanges benditas de Paulo de Tarso, de Santo Agostinho de São Luís, que possam nos ajudar a arrebanhar nossos irmãos, acalmando os seus espíritos, acalmando as suas mentes de toda essa turbulência, tranquilizando, pacificando em nome do Senhor, que nós possamos abençoar em nome de Deus, aliviar, curar, fortalecer, para que eles possam voltar, Senhor, voltar os seus olhos, suas mentes para o Altíssimo, e possamos arrebanhar e levar para as colônias espirituais, para os parques de evangelização, para os educandários, para as colônias, os espaços de correção, de educação, de disciplina. E fique para trás todo o lixo fluídico que precisa ser queimado, o lixo fluídico que precisa ser desmagnetizado, dissolvido, desagregado, todo o lixo fluídico destas bacias, que sejam levados para o interior da terra. Que os nossos irmãos elementais, os nossos irmãos gnomos, trabalhem no solo para higienizar, trabalhem no fogo para higienizar, trabalhem com as águas para limpar e higienizar, acalmando, tranquilizando. Leva, Senhor, abraça, conforta, ampara, esclarece a cada um. Liberta, Senhor, a cada um. E te pedimos que as nossas equipes de trabalho envolva a cada um de nós, estudantes, aprendizes, médiuns, filhos de Deus, que precisamos do fluido curativo, que precisamos do fluido que nos refaz as energias. Cuida de nós, Senhor. Nos toque
com este fluido bendito, que vai limpando o nosso perispírito da cabeça aos pés. Este fluido higienizador, dizimantando as impregnações, os fluidos dos encarnados de inveja, de ciúmes, de raiva, de vingança, de despeito, fluidos da arrogância, da prepotência, do orgulho, do egoísmo. Todos os fluidos pesados e densos, vamos retirar da nossa cabeça, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso labirinto, da nossa garganta, do nosso aparelho fonador. Vamos retirar o fluido denso do nosso peito, coração, pulmões, de nossas costas, de nossas vértebras, de nossa medula, de toda a nossa coluna. Que estes bons espíritos nos auxiliem a higienizar, retirando de todos os nervos de nossa coluna, dirigindo aos nossos braços e pernas, limpando os nossos ossos, articulações, desimpregnando os fluidos que inflamam nossas articulações, que inflamam os nossos nervos. Retira, dissolve o fluido que causa o cansaço, a dor nas costas, a dor de cabeça, os problemas do abdômen, no estômago, no esôfago. Vamos retirar essas impregnações do nosso estômago, limpa, da gastrite, das úlceras, dos refluxos, limpando o fígado, baço, rins, intestinos, retire a inflamação, retire as células doentes, desequilibradas, retirando de todas as glândulas do nosso corpo todo o fluido doente, pesado, venenoso, queima, lava, trabalhe com as águas, trabalhe com o fogo, desimante, desintegre. Limpe os pés doloridos, os ossos doloridos, limpe os joelhos, limpe o quadril, limpe. E vamos absorver o fluido curativo que Deus nos envia, que os bons espíritos nos trazem, que buscamos no fluido cósmico esse fluido primitivo, de onde nós podemos tirar todas as energias refazedoras para o nosso perispírito, o nosso corpo físico, a vitalidade, a saúde, vitalizando cada célula, vitalizando todos os tecidos, vitalizando os órgãos, vitalizando todos os líquidos do nosso corpo, vitalizando todos os nervos, vitalizando o nosso cérebro, nosso coração, nossos olhos, aliviando e reconfortando, enriquecendo o nosso ser de equilíbrio, de saúde, de pacificação. Vamos absorver os fluidos da alegria, os fluidos da esperança, os fluidos da coragem, os fluidos da inteligência, do discernimento, os fluidos da vitória, os fluidos das boas conquistas, os fluidos da humildade, da tolerância, da resignação, fluidos da boa fé, da boa vontade, fluidos de aprimoramento espiritual. Graças a Deus, que toda essa luz divina envolva os nossos lares,
toda essa luz, o amor de Deus, envolva a cada um de nós e os nossos lares. Pedimos, Senhor, a proteção. Fortalecidos os muros fluídicos no entorno de nossa casa, as telas eletromagnéticas de proteção em cima dos nossos lares, embaixo, nas laterais, nos circulando, uma grande esfera eletromagnética de proteção, para que os nossos lares não sejam invadidos pelas mentes perversas e desequilibradas, por aqueles que nos querem mal. O Senhor proteja cada um de nós. O Senhor perdoe nossas imperfeições. Estamos aqui, Senhor, para melhorarmos. E com certeza, Senhor, sabemos que somos fadados ao sucesso. Precisamos trabalhar para isso. E com as tuas bênçãos, Senhor, caminharemos dia a dia, porque o Senhor é todo poder, toda bondade, toda misericórdia e justiça. Agradecemos, Pai. Pedimos o encerramento dos nossos trabalhos, de nossas preces, o recambiamento de todos os espíritos, fechando esses espaços de socorro, fechando as bacias, fechando o nosso laboratório no mundo espiritual, até uma nova oportunidade. Nos desvinculamos, Senhor. O Senhor nos abençoe agora e sempre. Deus abençoe toda a nossa equipe de trabalho, todos os guardiões, protetores, guias, amigos, familiares. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja.